Beleza? Vamos agora falar sobre terminologia de instrumentação. Quando você pega um sensor, como é que ele mede? Como é que ele indica para você? Né? O caso aqui é um indicador de pressão, ou em PSI. Como é que ele indica para você? Tipo um medidor de pressão antigo, de posto de gasolina, né? Para encher pneu de carro. Né? Como é que ele indica para você? O que ele te passa de informação real ali? Né? De precisão, de exatidão, de sensibilidade, o que ele é para você. Então é isso que a gente vai trabalhar agora. Então, tanto indicadores, quanto registradores, quanto controladores, transmissores e válvulas de controle utilizam esse tipo de terminologia. Essas terminologias que a gente vai trabalhar agora. Tá? Como, por exemplo, o ranger. O ranger do instrumento é a faixa de medição. Como assim? O ranger do instrumento ele vai aos valores extremos. Qual é o valor mínimo que ele mede ou indica aqui para você? Ó? Tá vendo? Qual até o valor máximo que ele mede ou indica para você. Então você vai anotar do mínimo ao máximo. Tá? Exemplo. Eu tenho um indicador que ele indica de 100 a 500 metros cúbicos. Tá? Então, no display dele vai estar aparecendo de 100 a 500 metros cúbicos. Ou de 0 a 20 PSI. Então, esse é o range, é a faixa de medição do instrumento. Ok? Alcance. O alcance, gente, ele é muito importante. Por quê? Porque ele não está escrito no displayzinho do seu medidor ou do seu sensor. Ele não está escrito. Mas é a capacidade de medição dele. Tá? Então você tem que saber qual é o menor valor, por exemplo aqui, ó, 100, saber qual é o maior valor, 500. E você pega o maior e subtrai o menor. Então, exemplo, ó, se eu tenho um instrumento que vai de 100 a 500 metros cúbicos, 500 menos 100, o alcance do meu instrumento, 400 metros cúbicos. Se você tem um instrumento que vai de 0 a 20 PSI, qual é o alcance do instrumento? 20 PSI. Por que é importante o alcance? Um instrumento medidor, o manômetro, parou de funcionar numa linha de processo. Aí você tem que substituir ele. Mas você não tem outro idêntico. Você tem um similar. Então, rapidamente você faz um cálculo para você saber se o alcance desse instrumento novo vai estar dentro do alcance daquela medição. Senão você pode botar um instrumento com alcance menor, você acha que dá, mas o alcance dele é menor, né? E ele pode ter problema de medição. Ou medir errado, passar uma informação errada, ou simplesmente, o que acontece com a maioria dos casos, danificar o dispositivo. Quando danifica que quebra tudo, você percebe que danificou. E quando danifica que ele passa a medir com uma característica diferente do que deveria. Você demora a entender isso. Tá? Tipo de erro, tá vendo? Nós falamos de erro dinâmico, né? Que é aquele erro dinâmico não, o erro que é o desvio, né, num algoritmo de controle, que é aquele erro que na verdade ele é um auxílio para que o controlador corrija aquele erro, tá? Agora, tipo de erro estático ou tipo de erro dinâmico já é diferente. Por exemplo, erro estático. Pegamos aqui um instrumento, esse manômetro aqui de cima, né? Digamos que ele esteja medindo agora aqui uns 38 PSI, tá? Erro estático. Toda vez que tem que parar em 38 PSI, ele não para em 38, ele para em 40 PSI. Mas você sabe que ali tem que estar medindo 38. Então é um erro que nunca muda. Ele vai estar sempre pulando 2. Então, ok, é um erro que eu sei, eu não preciso tirar o instrumento daí. Eu sei que você está medindo 40, na verdade são 38. Tipo o nosso veículo, quando a gente passa pelos radares com identificação eletrônica, aí você está passando lá, né, a 60 km por hora, aí ele indica para você lá 55.
Aí outro carro passou a 50 km por hora, aí ele indicou lá 45. Opa, você percebeu que ele possui um erro estático. Ele tem um erro admitido. Então ele deixa uma tolerância para que todo mundo que passar dentro daquela tolerância ali esteja dentro do esperado, ok? Então você aceita aquele erro e aumenta a faixa de aceitação do controle de qualidade. Basicamente isso, tá? Agora o erro dinâmico. Digamos que aqui, ó, ele está medindo 38 PSI. Aí você vai, mediu outra coisa, voltou para 38 PSI. Aí ele aparece 40 PSI. Aí você avança a medição, você volta, aí ele desceu para 36 PSI. Foi de novo, voltou, foi para 50 PSI. Então ele é um erro que você não espera, você não sabe, né, para qual valor vai acontecer aquilo ali. Né? Então você não tem como traçar uma faixa de aceitação. Chamamos de exatidão isso. Né? Você não tem a exatidão, você não tem uma faixa ali, um limite, ó, de tanto a tanto eu aceito. Tá? É aceitável. Então isso para a gente é um problema muito sério. O erro quando é dinâmico. Quando é estático, a gente bota uma faixa de aceitação ali, ok. Dificilmente você vai ter uma medição ou uma edição sem erro nenhum, sabe? Que não erre, que não tenha nada naquela grandeza física ali. Mas quando o erro é sempre o mesmo, você aceita, ok? É tipo o companheiro que chega em casa sempre tarde, mas aquele mesmo horário, né? Ok, você aceita que ele sempre chega tarde aquele horário. Por mais que esteja errado, ele chega aquele horário, mas você já aceita, porque ele sempre chega aquele horário, então entubou e está tudo certo. Agora, o erro dinâmico seria um problema. Teu parceiro, teu companheiro chegou, era para chegar 10 horas da noite, chegou 10h05. Pô, ótimo. Dia seguinte chegou 10h30, outro dia chegou 11 horas, chegou de madrugada. Aí já torna um problema muito sério. Bom, exatidão. Exatidão já é um pouco mais complexo, eu preciso dar um pouco mais atenção. Deixa eu ver se a galera tá tudo certo aqui. Tem mensagem nenhuma. Bom, tá tudo ok, galera. Mensagem nenhuma, ok. Bom, exatidão, galera, existe um problema muito sério, que é confundir exatidão com precisão, tá? Pasmem, exatidão não é uma informação exata, ok? Por exemplo, Brian, você chegou tarde hoje. Você estava onde? Eu estava no trabalho, estava vindo do trabalho. Tá, essa informação é exata. Mas o que está dentro de uma faixa de aceitação? Eu estava vindo do trabalho, mas eu parei para abastecer, demorei um pouquinho. Né? Ou vim mais rápido do que esperava, eu estava sem trânsito, sem engarrafamento. Na Ébbice, ali em Santíssimo, quem está vindo para Campo Grande. Tem engarrafamento ali, você chega atrasado em casa. Não tem engarrafamento, você chega mais rápido. Tá? Então, exatidão, galera, não é a informação exata. O que é exatidão, a gente entende como precisão. Tá? Precisão, a gente não entende que é isso a definição clássica, né? Clássica não, né? A definição urbana. Precisão, eu tenho ali uma tolerância para mais ou para menos. Não. Isso é exatidão. Porque não existe informação 100% exata o tempo todo. Então você tem uma margenzinha para mais ou para menos que você tolera. Você aceita aquilo ali como certo. Né? O Flamengo ganhar de 1-0, o Flamengo ganhar de 2-0 é indiferente. O importante é que está dentro da exatidão. O importante é que o Flamengo vença. Ok? Então, exatidão é uma tolerância. Você tem o seu ponto exato e você tem uma tolerância para mais ou para menos ali, ó, que você suporta, que você aceita. Tá? Então, quando, né, nas eleições, que fica lá a Globo, por exemplo, falando para você que o candidato está tantos pontos percentuais, está
para mais ou menos, está com uma precisão de tantos por cento para mais ou para menos. Está errado. Né? A informação correta está com uma exatidão de tantos por cento para mais ou para menos. Você espera que o teu valor seja aquele ali correto, porque para mais ou para menos ele pode variar um pouquinho para cá, ou um pouquinho para cá, que é aceito como correto. Ok? Agora vamos para o exemplo. Exatidão. Podemos definir como sendo a aptidão de um instrumento de medição para dar respostas próximas ao valor verdadeiro, próximo ao valor esperado. Está vendo a definição de precisão? Então, a exatidão de um instrumento, o fabricante pode pegar um instrumento e falar para você, ó, esse medidor aqui, ele tem uma exatidão de 1%, de 0,5%, de 0,2% no fundo da escala. Ou ele pode afirmar no span, ou ele pode afirmar no próprio valor lido. O valor que você estiver vendo, você calcula a exatidão de 0,02% e para mais ou para menos você vai ter o quanto você espera. Tá? Vocês vão ver que pelo valor lido é o que te dá a porcentagem para mais e para menos menor. Quanto menor essa variação, melhor. Tá? Quanto menor essa variação, melhor. Significa que mais fiel é a sua indicação ou a sua medição. Vamos fazer um ensaio aqui. Ó. Você tem um medidor, tá? Que ele tem esses valores aí. Ó. Começa a medir em 50 graus Celsius, não botei grandeza aqui, mas acho que eu vou trabalhar com o simulador com 50 graus Celsius. Em graus Celsius. Outro marcador para 100 graus Celsius, outro para 200, outro para 250, ok? Graus Celsius, olha lá. Aí, percentual para o fundo da escala. O que é fundo da escala? É o máximo valor permitido, possível, de fazer a leitura. O que é span? É você pegar o valor máximo e subtrair do valor mínimo. Então, se o valor máximo capaz de medir é 250 e o valor mínimo é 50, máximo menos o mínimo, 200 graus Celsius. Perfeito? Valor lido. Vamos indicar um valor lido aqui. Vamos chutar um valor. 100 graus Celsius, por exemplo. Tá? Então, aqui, ó, botamos o ponteiro. Está sendo lido ali um valor de 100 graus Celsius. Então, como é que nós vamos calcular a porcentagem em cada caso? Né? Vai que o fabricante informa para você em um desses casos. Então, vamos aprender a calcular em todos os casos. Então, vamos lá ao estudo de caso. Ó. Para um sensor de temperatura com range de 50 a 250 graus Celsius e valor lido de 100 graus Celsius, determina o intervalo de tempo provável do valor real que a temperatura realmente está, ok? Para as condições fundo da escala, span ou valor lido, porque o fabricante pode te fornecer nesses 3 tipos de valores diferentes, ok? Então, e o fabricante disse para você que a porcentagem é de 1%, tá? Então, você comprou o dispositivo, ele disse para você que a exatidão é em 1%. Se ele informar que é no fundo da escala, como fica essa matemática? Você vai pegar o seu valor medido, vai fazer mais ou menos 1%. Quanto é 1%? Porcento não é por 100? Então é 1 dividido por 100, que dá 0,01, ok? O fabricante disse aqui que é 1%. Então, botei aqui, 1%. Então você vai fazer 0,01 vezes o fundo da escala, se ele disser que é no fundo da escala. Então tá aqui, ó, mais ou menos, fundo da escala não é 250 graus Celsius, então vai ficar em mais ou menos 2,5 graus Celsius, do valor indicado, de 100 graus Celsius. Isso significa pra gente que o ponteiro está apontando, né, para os 100 graus Celsius. Porém, olha a exatidão, ó, mais ou menos 2,5 graus Celsius. Ou seja, se o valor real da temperatura ambiente, que está sendo medida, tiver entre 97,5 graus Celsius e 102,5 graus Celsius aqui, ó,
97,5 a 102,5, o fabricante está informando que ele está fazendo uma medição exata. Então você vai dizer que está ok. Perfeito? Agora, se o fabricante disser que a exatidão é 1%, porém, em cima do spam, então você vai pegar o cálculo do teu spam, o valor do seu spam, e vai colocar aqui, ó. Então, 1% do spam deu mais ou menos 2 graus Celsius. Isso significa que se tiver que medir 100 graus Celsius, a sua medição, se ela estiver entre 98 e 102, ó, ficou mais próximo. Ó. Tá melhor. Se for pelo spam, é melhor. Vai estar bom. Agora, se tiver o melhor dos mundos, o fabricante ele te fornecer a porcentagem em cima do spam direto. Do spam não, desculpa, do valor lido. Né? Então, você vai pegar o seu valor lido, que é chamado de valor instantâneo também, e você vai fazer ali, ó, 1% vezes 100, que dá 1. Né? 0,01 vezes 100, que dá 1. Então, mais ou menos 1 grau Celsius de 100 graus Celsius. Então, se estiver apontando para entre 99 graus Celsius a 101, o fabricante está dizendo que está ok. O que determina ser um bom instrumento é quando está dentro das características de exatidão que o fabricante te fornece. Tá? Ah, ele não está batendo. Não está batendo. E aí, o que a gente faz? Aí tem 2 métodos de calibração do instrumento. Ou pode ser ajuste de zero, que é você sacar esse ponteiro, tá? E encaixar ele naquela posição inicial. Neste caso aqui é 0, neste caso aqui é 50. Ou tem um ajuste de spam, você desmonta ele todo e você mexe um parafusinho, numa molinha ali, para ele fazer repetidas medições e bater certinho o que espera. Ok? Esse tipo de cálculo de exatidão você vai ter que fazer no seu próximo trabalho também. Agora, vamos voltar no papo de exatidão e precisão, que a maioria das pessoas no ambiente científico confunde, tá? Exatidão já vimos, né? Refere o quão próximo o valor de uma medida está do valor real, do valor que você espera medir. Precisão, galera, ela está relacionada a um número de repetições daquele ensaio que você faz, tá? Então vamos lá. Se refere ao grau de concordância entre indicações ou valores medidos, né? Obtidos por medições repetidas, tá vendo? Repetidas, tá vendo? No mesmo objeto, né? No mesmo mensurando, ou em objetos ou mensurandos iguais, sob as mesmas condições. Né? Eu tenho uma arma, uma espingarda. Eu vou dar tiro num alvo. Será que essa espingarda está ajustada ali para dar tiro certinho? Será que eu sou ruim, vou dar vários tiros diferentes? Será que eu vou dar tiro tudo perfeito? Vamos fazer essa análise com tiro ao alvo, por exemplo. Né? Você tem 4 casos. Né? Primeiro caso, você deu 5 tiros e os 5 tiros não acertaram o centro. O que significa ser exato? Tá? Ser exato significa não é um ponto certeiro, não, tá vendo? Não é aquele pontinho no meio do amarelo, não. Aquela cruzinha no meio do amarelo, não. Ser exato é acertar o amarelo. Correto? Então, se estiver entre aquele valor mais ali, entre o valor menos, está dentro do amarelo, perfeito? Então eu posso dizer que é considerar como exato. Não precisa estar naquela cruzinha no meio, não. Desculpa, basta estar no amarelo. Perfeito? Então vamos tirar fora essa porcentagem daqui, para mais e para menos, para não atrapalhar a nossa análise. Então, perfeito. Das 5 tiros, nenhum tiro acertou o amarelo. Posso falar que foi exato? Não mesmo. Eu não acertei nenhum tiro lá. Não foi exato. Posso falar que foi preciso? Não. Na mosca é exato. Tá? Preciso eu atirar sempre no mesmo ponto. Eu repeti várias vezes, estou dando tiro lá tudo certinho. Não.
Eu estou tirando todo errado. Né? O coice da minha espingadinha está jogando tudo errado. Então eu vou afirmar que neste caso né, o meu estudo de caso não é preciso nem é exato. Ok? Agora, eu treino, aí um belo dia eu vou lá atirar, dei 5 tiros juntinhos, só que nenhum eu apontei para o centro, mas ele foi errado. Então eu preciso ajustar ele, correto? Mas foi preciso. Agora, não foi na mosca é ser exato. Né? Então foi preciso, podemos dizer que esse ensaio foi preciso, mas não foi exato. Perfeito? Agora, cheguei outro dia lá, dei outros 5 tiros, acertei o primeiro, opa, fiquei todo bobo. Aí excesso de confiança, fui acertando os outros, não acertei nenhum outro. Eu posso dizer que foi exato, porque eu acertei um. Mas não posso dizer que foi preciso, porque todos foram espalhados. Né? Então, no caso C, não foi preciso, mas foi exato. Um dos tiros eu acertei. O caso D, todos os tiros eu acertei no amarelo ou na borda do amarelo, né? A bordinha branca ali, né, que é considerado centro ainda. Todos eu acertei ali. E todos basicamente juntos. Então, no caso D, nós podemos afirmar que além de exato, também é preciso. Repararam como é que é diferente? Tá? Ser exato de ser preciso. Né? Ok? Vamos dar continuidade. Tá? Rangeabilidade. Largura de faixa. Tá? Então, é quase igual a range. Né? Que é faixa de medição. Rangeabilidade e largura de faixa. É a relação entre o valor máximo e o valor mínimo. Ok? Já está mais para o final. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esses tópicos aqui para outra aula, mas vamos pegar os tópicos que nós já vimos, né, de range para frente, e vamos fazer um exemplo, ok? Vamos pegar este exemplo aqui. Tá ótimo para a gente. Tá? Que a gente encerra a aula, já ficou muita coisa, já está aí próximo do nosso horário de término mesmo, e na próxima aula a gente volta um pouquinho, passa os outros tópicos, né? E eu passo o segundo trabalho para vocês. Já passei um, próxima aula eu passo o outro, tá? De acordo com as terminologias apresentadas, tá? Range, span e exatidão, vamos calcular desse instrumento que a gente está vendo agora aí, ok? Ele é um manômetro, medidor de pressão na unidade de medida bar, tá vendo? Tudo que inicia em bar ou termina em bar é legal pra caramba. Então, vamos pela medida bar. Qual é o range desse instrumento? Né? A faixa de medição dele. Né? Vai de 0 a 25 bar. Não é isso? Deixa quietinho por enquanto ali. Vamos falar do range. Eu volto no valor lido. Então, de 0 a 25 bar. Tá? Depois a gente faz essa simulação aqui de 5 bar de valor lido. Alcance é o span, não é isso? Pega o máximo, 25 menos 0 vai dar 25 bar, o nosso span. Né? Botei até num vermelho mais forte para chamar a atenção aqui. E exatidão? A exatidão depende sim do valor lido. Aí botei um ensaio aqui, ó, 5 bar. Digamos que esse ponteiro esteja indicando para 5 bar. O fabricante nos deu a informação de que a exatidão é de 1% em cima do span. Então vamos usar aquela formulazinha, valor real vai ser o nosso valor lido de 5 bar, mais ou menos 1% do span. Né? Então ficou fácil para vocês. Ó. Valor real, 5 bar, que é o valor lido, aqui, ó, mais ou menos 1%, 0,01 vezes o span que deu 25 bar. Ok? Essa matemática aqui, ó, vai dar 2,5, 0,25, né? Dá os 2,5 da porcentagem,
Então, extraindo da porcentagem 0,25 de 5 bar. O que isso significa para a gente? Que se tiver que, medindo aqui, ó, indicando 5 bar, mas o valor real da grandeza que está sendo medida, né, tiver entre 4,75 bar até 5,25, é considerado que o instrumento está dentro de sua exatidão, ou seja, está em perfeito estado de funcionamento. Ok, galera? Então, dessa forma, você pega um instrumento, pega informação de um fabricante e faz uma análise dele, de quais são as informações que ele está te fornecendo, para você saber se você tem capacidade, condições de usar esse instrumento naquela planta, ok? Eu estou falando de planta de processo, tá? Mas se você botar um turbo no teu carro, você tem que botar um manômetro medidor da pressão do óleo. Entra a mesma condição. A eletrônica do teu carro mede a pressão, a temperatura do óleo, é isso? No motor. Então, novamente, olha lá, ele vai estar usando uma instrumentação eletrônica. Então, seu carro faz isso, né? A gente vai estar identificando medidores diferentes, medidores analógicos. Ah, é um bar gráfico. Ah, é um ponteiro. A gente consegue extrair essas informações para o nosso dia a dia, ok? O nosso trabalho vai ser, né, exatamente você calcular range, span e os outros itens que eu ainda não falei, que eu vou falar, né? De como calcular e indicar para a gente. Então, na próxima aula, eu vou apresentar os outros itens, vou falar, vou explicar, vou dar outros exemplos, tá? E eu vou passar esse trabalho para vocês, beleza?